E é isso aí, vamos nessa. Hoje o assunto da live de hoje aqui é sobre prescrições de fisioterapia. Eu tô falando aqui pro pessoal que às vezes o médico ele nem examina o paciente e já encaminha direto para fisioterapia, tá? Isso daí é uma coisa perigosa que pode acontecer. No exemplo que eu trouxe hoje aqui, o paciente tinha hipertensão, né? Uma hipertensão, e ele já era um paciente recorrente da fisioterapia. Então ele já tinha passado por vários processos de cirurgia ali, né? Três para ser mais exato. E ele estava com dor, se aposentou e já queria ir direto para fisioterapia por tempo indeterminado, porque ele sabia que a fisioterapia ia melhorar a dor dele. Opa, que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes, Telefísio. Esse é o nome do meu grupo de Telegram, tá bom? O que é Telegram, Hugo? É uma espécie de WhatsApp. E lá nesse grupo eu pratico over-delivering. Meu Deus, Hugo, o que é over-delivering? Tá maluco? Gente, over-delivering é a arte de entregar mais do que aquilo que você espera. Então lá eu faço isso. Existem áudios exclusivos que só tem ali no Telegram, em lugar mais nenhum. Esses áudios eles não ficam disponíveis para sempre. Eles duram mais ou menos uma semana, mas sempre que você entrar no Telefísio vai ter um áudio diferente para você escutar, tá bom? Então eu também posso fazer o que? Te avisar sobre as lives no Telefísio. Se você quiser receber aviso sobre as lives que acontecem aqui no canal, entra nesse grupo, eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. Sobre o acesso direto do paciente à saúde, a fisioterapia ela pode se tornar o primeiro contato que a pessoa procura. Mas, por outro lado, os pacientes eles podem conseguir uma prescrição assinada, feita pelo seu clínico geral ou por outro profissional da saúde, né? E essa prescrição é de encaminhamento para a fisioterapia. Isso pode acontecer não com base na avaliação que foi feita por esse profissional que está encaminhando, mas ele pode se basear em queixas passadas do paciente. Isso é uma situação muito comum, né, na prática clínica. E nós temos que saber lidar com isso. Então, por exemplo, sem examinar, o médico ele pode acabar se baseando em queixas passadas, né, de dores musculoesqueléticas e encaminhar instantaneamente para a fisioterapia. E no vídeo de hoje eu trouxe um caso, né, um caso de uma pessoa que fez uma visita ao médico sem exame e mesmo assim foi encaminhada para a fisioterapia. Então nós vamos aprender como lidar com isso com o maior nível de integridade e profissionalismo possível. A história que eu tenho aqui é a seguinte: um homem de 60 anos de idade que acabou de se aposentar, né, trabalhava numa escola técnica. Tá? Uma escola técnica, e logo depois de se aposentar, ele ligou para o médico, né, pedindo um encaminhamento para fisioterapia por tempo prolongado. Ele chegou na clínica de fisioterapia como um paciente ambulatorial ortopédico, né? E ele estava com uma prescrição assinada na mão, né, prescrição assinada pelo médico, dizendo assim, olha o que dizia na prescrição: avalie e trate. A principal queixa dele era dor na parte do quadril esquerdo, né, na parte anterior do quadril esquerdo e na virilha. E esse paciente tem uma história de 3 substituições do quadril. Tá? Então, é um paciente com 3 substituições do quadril. Esse paciente ele já tinha experiência em passar pelo processo de reabilitação. Por isso, ele tem certeza que a melhora da dor que ele está sentindo agora ia vir da fisioterapia. Então, você faz o processo de entrevista, né, desse homem, coloca ali todos os dados, né, de história social, história patológica pregressa, né, apresentação clínica, isso daí são coisas que a gente aprende na faculdade. E também a gente anota os sinais vitais, mas na hora de avaliar os sinais vitais desse homem, você tem dificuldade, porque o paciente está tomando um remédio antihipertensivo. Então você teve dificuldade na hora de ver a pressão arterial desse paciente, por causa da medicação antihipertensiva que ele estava tomando. Esse paciente, ele chegou na clínica de fisioterapia com uma prescrição assinada em mãos, né? Falando ali, avalie e trate. Então, quando você entrevista esse paciente, você pergunta para ele se ele foi consultado de verdade. E, nessa hora, o paciente te fala que foi apenas uma ligação telefônica. A partir desse momento, tudo fica claro e você precisa saber como comunicar os seus achados e preocupações para o médico. Para comunicar com o médico sobre as nossas preocupações, né, a respeito de um paciente, é sempre uma boa ideia telefonar e pedir uma cópia da avaliação clínica ou das anotações que o médico tem. Talvez esse médico ele saiba bastante sobre a situação clínica do paciente. Em outros casos,
basta falar com os funcionários do consultório médico, eles podem ter a capacidade de examinar, né, o prontuário do paciente e fazer as recomendações necessárias. Mas além dessas duas alternativas, tem também a que é melhor ainda, né, na qual você providencia para o paciente o seu relatório escrito, né, e você pode pedir para ele levar esse relatório que você escreveu ao consultório médico. E esse relatório também pode ser enviado para o e-mail do médico, mas ninguém garante que ele vai ler. Então, recomendado é fazer os dois. Fazer uma cópia física do seu relatório e mandar um e-mail também por escrito. Ó, e-mail por escrito não, né, galera? Manda um e-mail virtual, digital e o relatório escrito na mão do seu paciente. No relatório do seu paciente, né, que você quer que o médico veja, você tem que fazer a documentação completa, mas tem que ser breve, tá? Sempre breve. Primeiro agradecendo pelo médico, né, pelo esse encaminhamento que ele fez, agradecendo ao médico por esse encaminhamento. Então a gente pode começar a falar das áreas com problema, talvez envolvendo o diagnóstico fisioterapêutico ali, né, a intervenção planejada também. Muito importante sempre ser breve, porque o médico ele só vai ter tempo de examinar o que nós enviamos, tá? E vamos estar sempre ressaltando os sinais e sintomas que nós consideramos bandeira vermelha, dizendo que alguns achados não parecem dentro das variações esperadas. E pedir para ele, para o médico, fazer as recomendações. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos fisioterapeutas seguem à risca a prescrição médica no que se refere a procedimentos fisioterapêuticos, já que no Brasil, né, alguns profissionais também agem dessa forma, mas legalmente, no Brasil, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são profissionais autônomos e não dependem de prescrição médica para exercer suas atividades de avaliação, né, de prescrição também, prescrição de condutas da nossa área e de atendimento. Se você quiser tirar dúvidas sobre isso, está tudo bem esclarecido no nosso código de ética. O código de ética está sempre ali. Agora, se a situação estiver fora do alcance da nossa prática, nós podemos sugerir as possíveis razões para esses sintomas do paciente. Por exemplo, será que é uma insuficiência cardíaca congestiva? Ou será que é um efeito colateral de um medicamento, talvez? Nós só devemos fazer essas anotações e deixar que o médico faça o diagnóstico. Às vezes é suficiente apenas um comentário em aberto. Por exemplo, por favor, faça as recomendações, né? Ou então a gente pode fazer uma pergunta como assim, ó. O que o senhor acha? Uma pergunta também que deixa em aberto para o médico responder. Claro que no relacionamento colaborativo, muitas vezes alguns médicos pedem a opinião do físio. Nesses casos, é muito importante mostrar para ele as evidências e tirar as possíveis conclusões. Ô, mosquito. Tá me atrapalhando esse mosquito aqui, hein? É um marimbondo, na verdade. As chances são que ele vai me morder daqui a pouco. Mas tá de boas. Então, para encerrar esse vídeo, gente, eu botei aqui, né, a conclusão de tudo isso que aconteceu, né, com esse paciente de 60 anos de idade e como é o jeito que você tem que escrever no relatório ali, ó. Tudo o que aconteceu você tem que escrever. Deixa registrado, não tem como confiar na própria memória, tá? Então, mais ou menos assim, ó, vou ler aqui para vocês como que poderíamos escrever essa situação no nosso relatório, ó. Poderíamos dizer assim: foi feito um programa apropriado de fisioterapia com mobilização do tecido mole, alongamento e o exercício domiciliar foi iniciado, tá? Começa o parágrafo assim. Agora você continua. Porém, o paciente retornou ao médico para uma consulta de acompanhamento. Então, ó, você começou a relatar desde o começo. O paciente chegou para você com a prescrição assinada, né, de avalie e trate. Você deu o prosseguimento, fez uma mobilização do tecido mole, alongamento, atendimento domiciliar também. Depois, ó, retornou ao médico para acompanhamento. E aqui, ó, aí você vai dizer, ó, um breve relatório do fisioterapeuta, né, pode botar seu nome talvez. Um breve relatório informou os achados-chave objetivos e ressaltou o plano proposto de fisioterapia, tá? Aí você escreve tudo isso lá. A carta inclui um pequeno parágrafo com as seguintes observações. Aí, abre aspas de novo. Devido ao estilo de vida sedentário do paciente, então tudo isso veio da avaliação, sedentário do paciente,
a história anterior de doença cardíaca e pressão arterial medida hoje. Então, olha aqui. Ó, isso daqui foi tirado da literatura boa, tá? Olha a expressão que eles usaram. Pressão arterial medida hoje. Então, gente, vamos parar de nóia, de ficar... A gente fica assim muito na terminologia, né? Terminologia, não, tem que falar... Não pode mais falar medula espinhal. Tem que falar medula espinal. Concordo plenamente. Mas olha aqui a literatura. Literatura atual. Pressão arterial medida hoje. Tá aí, ó, tá na literatura. Literatura é a base. Então aí você vai dizer, de acordo com a pressão arterial medida hoje, gostaria de recomendar um programa de condicionamento físico. Aí você vem e conclui assim, ó. O senhor poderia, por favor, informar-me se esse paciente está clinicamente estável? Então aí você já deu o que o médico precisa fazer. Ele tem que te confirmar, tá? Se você não fizesse isso, a carga estaria sobre você. Entende? Com base em seus achados, começaremos com ele um programa de treinamento pré-aeróbico aqui e ele progredirá em um programa domiciliar ou em centro de condicionamento físico. Então, fechou, perfeito. Esse é o jeito que você tem que falar, tá? No seu relatório tem que anotar tudo e o jeito que você tem que comunicar com o médico também, tá bom? Isso foi tudo, galera. Esse foi o assunto de hoje. Prescrições de fisioterapia. A live foi bastante longa. Opa, que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Ó, pra você que assiste meus vídeos até o final, você já deve saber, mas eu quero reforçar aqui. Existe um grupo de Telegram chamado Telefísio, onde eu tenho contato direto com você. Lá é melhor do que depender do algoritmo do Instagram, melhor do que depender do algoritmo do YouTube. Então, se você quiser ter um contato direto comigo, entra no grupo de Telefísio que eu consigo te avisar quando que vai acontecer os eventos aqui. É incrível, tá bom? E quero te convidar também para me mandar uma mensagem. Eu respondo a todo mundo. Pode escrever um comentário que eu vou ler com carinho. Me manda um direct no Instagram também que eu vou conseguir te responder. E é isso aí. Abraços.